Vamos ver agora então mais alguns pontos sobre o sistema de ensino brasileiro. Alguns pontos agora positivos de o que foi útil, até porque não tem como passarmos mais de uma década na escola e não conseguir sequer extrair um ponto positivo, não é mesmo? Então o sistema sim, ele tem problemas, ele é defasado, conforme já falei tudo anteriormente, porém algum ponto positivo tem que ter, alguma vantagem tem que ter, porque tudo na vida tem vantagem e desvantagem, pontos positivos e pontos negativos. E com a escola, com o nosso sistema de ensino, não é diferente. Vamos então a alguns pontos. O que foi útil? Identificação básica de inclinações naturais. O que significa isso? A grade de matérias, de conteúdos, ela é bastante limitada e a gente vai ver isso de forma mais aprofundada logo mais. Porém, mesmo assim, com a grade disponível que nos é passada, é sim possível identificar já algumas inclinações naturais, ou seja, em que você é melhor? Você é melhor em matemática ou português? Você é melhor em química e física ou história e geografia? Você é melhor que seu colega em educação física, mas é pior no inglês, não é mesmo? Então, nós já temos uma base, mesmo que ainda não completa, mas nós já conseguimos identificar algumas inclinações, algumas aptidões, em alguns casos até algum talento, algum dom diferente dos demais, certo? Socialização. Então, a socialização, ela de certa forma, por mais que ainda não é da forma ideal, como deveria ser, mas há sim um ponto positivo a se extrair daí, até porque a socialização, ela acaba te inserindo de certa forma na realidade, certo? Então, a socialização, ela não acontece da maneira ideal. Porém, como a escola ela é um reflexo da sociedade e a sociedade é um reflexo da escola, eu até gosto muito de dizer que a escola te prepara para a sociedade, não é mesmo? Só que a sociedade hoje em dia, ela também não funciona. Então, obviamente que a escola também não funciona, certo? Então, a socialização dentro desse cenário, dentro dessa circunstância, ela acaba sim sendo um ponto positivo, mas claro que com várias ressalvas. Respeito de hierarquias da mesma forma, não é mesmo? Porque na escola, obviamente, que nós precisamos respeitar os professores e os colegas. Porém, nós não podemos ser colocados em um patamar abaixo dos mesmos, né? Nós precisamos estar em um cenário de igualdade, onde haja respeito, onde todos possamos emitir nossas opiniões e não simplesmente de ser mandados ou de ser induzidos. Tem também o ponto da alfabetização. Nós vimos antes nos dados informações, principalmente em comparação com outros países mais desenvolvidos e às vezes até mesmo com países menos desenvolvidos, que a nossa alfabetização ela não é boa. Os dados, as pesquisas nos mostram que a alfabetização no Brasil deixa muito a desejar. Porém, poderia ser pior. Poderia ser pior porque se nós estivéssemos em um sistema de ensino ainda pior, existem sim sistemas de ensino piores por aí, ou se muitas pessoas dependessem de aprender em casa, esse cenário ele poderia ser ainda pior, pois tem alguns pais que talvez não se dedicariam como deveria, ao invés do seu filho estar aprendendo a ler ou já saber a ler com 5, 6 anos ou 8, 9 anos, como acontece,
ele talvez com 12 não saberia, certo? Então, também dentro desse cenário, a alfabetização ela ainda acaba sendo um ponto positivo, por mais que seja demorado e que não precisaria tanto tempo para aprender a ler e a escrever. Matemática básica, mesma coisa da alfabetização, certo? Nós aprendemos muita coisa em matemática, não é? É ainda uma das matérias com uma grade mais completa, porém a gente acaba não utilizando muitas das coisas que a gente aprende, bem como também em outras matérias, só que o básico acaba ficando, né? O mais, o menos, o vezes e o dividido, o básico acaba ficando e pelo menos isso a gente sai sabendo fazer, não é mesmo? Claro que matemática, bem como outras matérias que dependem dela, ensinam outras coisas, deixam muito a desejar, mas esse básico, esse essencial, pelo menos dentro de todo esse tempo que a gente passa na escola, a gente sai sabendo, não é? E eu, a relatar os pontos úteis, né, do sistema, eu tive que pensar muito, tive que raciocinar bastante, tanto é que até esses pontos positivos que eu citei, eu até tive que limitar eles e imaginar um cenário para isso. E também pesquisei sobre isso e eu achei o seguinte trecho de uma matéria, aonde é uma revista, um site, se não me engano, viajou mais de 6.500 quilômetros para conseguir achar 4 escolas públicas boas no país, não é? Então, a partir do momento que eu fui pesquisar, né, que acabou as informações que eu tinha sobre isso, e eu fui pesquisar, eu encontrei esse trecho, eu pensei, pronto, é isso aí mesmo, eu não vou conseguir achar mais, porque se alguém teve que viajar mais de 6.500 quilômetros para conseguir encontrar 4 escolas com pontos positivos, é porque realmente não tem mais muito o que extrair daí, tá certo? Então vamos agora verificar o que não foi útil. E o que não foi útil? Além de tudo que eu já falei, eu quero bater muito nessa tecla da questão da criatividade, tá certo? Naquela pesquisa da NASA que eu mostrei, onde até os 4 anos 98% das crianças são consideradas criativas, até mesmo gênios, e conforme a gente vai sendo inserido no sistema, vai passando o tempo aí, vai crescendo junto com isso, a nossa criatividade ela vai diminuindo. Então, é esse o principal ponto que eu quero bater aqui, porque junto dessa criatividade, a gente vai perdendo muitas outras coisas. A gente vai deixando de descobrir as nossas reais inclinações naturais. Como eu falei antes, a inclinação natural, no sentido de o que a escola oferece, por exemplo, educação física ligada a esporte, matemática, química, física ligada a ciências exatas, português ligada a humanas, isso sim é possível identificar de alguma forma. Porém, tudo que a escola deixa de oferecer, de inserir na grade de ensino e de conteúdo, não há possibilidade de nós descobrirmos, porque isso aí só dependeria, só seria possível se fosse feita alguma coisa extra classe, ou seja, fora da escola, onde aí nós dependeríamos muito da conscientização dos nossos pais, não é mesmo? De não só ter a consciência, mas também ter condições financeiras, condições de tempo, de nos colocar em outras atividades.
Por exemplo, quando eu contei a minha história, que eu citei que eu gostava muito de música desde de pequeno, se dependesse somente da escola, eu jamais descobriria que eu gostaria de música, porque na minha época não tinha música na escola. Hoje algumas acabam oferecendo, muito poucas, mas algumas oferecem, mas na minha época não existia. Então é uma coisa que eu tive que descobrir fora da escola, que eu tive que ir fazer aula de violão fora da escola. Bateria eu acabei aprendendo a tocar sozinho, nunca precisei fazer aula, mas aprendi sozinho fora da escola, não é mesmo? Então é por isso que para mim esse é o principal problema e é o mais grave, tá certo? Então eu trouxe alguns exemplos aqui, tá? Até bem divertidos para deixar essa aula que tá até um pouquinho maçante, mas é muito importante para deixar ela até mais leve também, e esses conteúdos eles são muito bons. São alguns exemplos que até viraram meme na internet em muitos casos, você talvez até já tenha visto algum deles, mas nós vamos discutir aqui um pouquinho e vamos ver a real mensagem que isso deixa, porque no momento que a gente está vendo isso na internet, numa rede social, né, que foi onde eu encontrei essas imagens, né, em alguns sites também, a gente simplesmente lê, passa o olho, envia para um amigo, dá uma risadinha e passa para o próximo conteúdo, não é mesmo? A vida hoje na internet ela tá muito dinâmica e no outro dia ou na outra hora, no outro momento, a gente já nem lembra mais do que olhou anteriormente. Então aqui na primeira imagem nós temos uma pergunta, onde o professor pede assim: o que se pode afirmar a respeito desse gênero textual? Então o garotinho ou a garotinha ali, o aluno, ele acaba obviamente, sem saber a resposta correta, ele coloca o seguinte: antes de corrigir, sugiro que olhe a resposta do Afonso, pois concordo com ele. Então, isso aqui é algo incrível, tá? Isso aqui é uma coisa que, poxa, eu me considero uma pessoa muito criativa, até vou aproveitar e fazer um gancho aqui. Eu me considero sim uma pessoa muito criativa, tá? Eu era esse tipo de aluno aqui na escola, eu fazia esse tipo de coisa. Como eu falei lá no início, eu era um bom aluno, eu tirava notas muito boas, só que eu sempre fui extrovertido, eu sempre fui o carinha da piada, eu fui o carinha que sentava no fundão, eu fui o carinha que, que era amigo dos demais, eu era o carinha que era bulinado e bulinava e tá tudo bem, segue a vida, né? Não ficava me ofendendo, não ficava bravo, da mesma forma pedia que os outros não ficassem bravos também e tá tudo certo, né? Era a minha forma de ser. Mas eu jamais pensaria numa resposta dessas, não é? Então, isso aqui de certa forma, o professor ele está fazendo sim o trabalho dele, não é? Mas acontece que, veja, todos os exemplos aí que nós vamos ver praticamente, eles têm o que embaixo? Ou um X, ou um ponto de interrogação e a nota zero. Ou seja, além desse zero, possivelmente essa criança, esse aluno, ele tomou um baita de um cagaço do professor, dos próprios pais, porque a nota possivelmente foi baixa também. Então, o que que acontece? A criatividade dessa criança, desse aluno, indiferente da idade, morreu ali. Se ainda existia alguma coisa, essa criatividade ela morreu ali. Não é mesmo? E, poxa, é uma resposta criativa, é uma resposta. Não é totalmente inútil essa resposta. Ela não condiz, logicamente, com o contexto da pergunta, mas ela é uma resposta criativa, não é mesmo? Então tem um valor ali. Próximo exemplo. Faça uma redação de no mínimo 200 palavras. Aí
possivelmente a menina deu um beijo na folha, né? E escreveu: um beijo vale mais que 1000 palavras, não é? Com base num ditado ou num trocadilho, né? Então, também um caso de uma criatividade extrema, né? E mais uma vez a gente vê a reação do professor aí, um ponto de interrogação e a nota 0. E ainda nesse ponto do professor, quando eu digo que por mais que a gente fique nas mãos do professor, que o professor seja responsável por nós durante todo esse tempo que a gente passa na escola, e eu isento ele de culpa, foi porque o professor passou por esse sistema e o professor foi moldado por esse sistema. Então essa criança, essas crianças, esses alunos que tomaram essa nota 0 aí, se eles forem professores ou se eles forem pais, eles vão ter as mesmas atitudes que os professores deles tiveram e que os pais deles tiveram. Muito possivelmente que assim aconteça, tá certo? Então, muito importante até essa parte do conteúdo aqui, para nós entendermos o contexto de uma forma geral, se por acaso ainda não tinha ficado clara essa questão. Então, vamos para mais um exemplo. Estabeleça uma relação entre Sócrates e a filosofia. Essa aqui é muito boa também, né? Então, o aluno ele desenhou aí duas pessoas, onde uma é para ser o Sócrates, outra a filosofia. Colocou ali alguns coraçõezinhos e estabeleceu a relação pedida, né? Essa questão aí valia 2 pontos. Aluno bem ousado, bem corajoso, não é mesmo? Então vamos lá. Continuando com mais alguns exemplos. Aí tem uma pergunta, né, onde também possivelmente o aluno não sabia a resposta. Desenhou um urso na frente da pergunta e escreveu que não deu para ver a pergunta porque tinha um urso na frente, né? Então essa aí eu vou ter que concordar com o professor, tá? Essa aí não tem muito o que extrair daí, mas vale o mesmo exemplo para as demais, tá certo? Aqui também mais uma, né, onde o aluno ele diferenciou os seres vivos dos seres não vivos, não é? Então também bem criativo. E aqui, né, um dos principais exemplos de onde a gente talvez poderia estar tirando algum ponto assim bem positivo de uma resposta que também, né, dentro da matemática, obviamente, ela não é correta, mas que ela extrai muita coisa positiva quanto à questão de criatividade daqui, né, que é encontre o X. O aluno sinalizou o X e escreveu, ele está aqui, não é? Então, são todos exemplos, tá, que acabam passando despercebido por nós no dia a dia e que isso aqui mata a criatividade de uma criança, mata a criatividade de uma pessoa. Então, eu não estou aqui dizendo que o professor tem que avaliar da forma incorreta para ponderar e para validar esse tipo de resposta. Eu estou falando referente aos métodos de ensino, aos conteúdos ensinados, à forma de avaliação, não é mesmo? Porque isso aqui sim que pode sim ser extraído muito valor daqui. E voltando a comparar comigo, eu sou uma pessoa muito criativa, sempre fui e sou criativo até hoje, porque eu nunca deixei isso morrer dentro de mim, não é? Meus pais nunca deixaram, os professores eu nunca liguei muito para quando falavam algum tipo de coisa, então alguns até falavam assim, né? Aquela famosa frase que só tem palhaço no circo porque tem plateia, não é? Então significava que a gente só fazia piadinha na aula porque tinha gente que achava engraçado.
não é? E eu não ligava para isso, né? Eu não ligava para o padrão dos outros. Eu estava ali sem seguir o padrão, estava ali cumprindo horário e estava ali vivendo a minha vida, estudando da minha forma, absorvendo o conteúdo da minha forma, não é? Só que é muito difícil nós termos pessoas que tenham essa percepção, tanto é que eu não vou agora te dizer que com 8, 10, 12 anos eu tinha essa percepção que eu tenho hoje, obviamente que não. Mas não é qualquer pessoa que tem essa personalidade de ter também essa percepção e viver e frequentar e considerar a escola dessa forma aí, tá certo? Eu até gosto bastante de dizer também que eu na escola, eu, eu era alguém no deserto com muita sede e que não tinha água para beber. Então vou até repetir isso aqui em tela cheia. Eu na escola eu considero que eu era alguém no deserto com muita sede e sem muita água para beber. Por que que eu digo isso? Porque eu tinha vontade de aprender. Obviamente que eu não me interessava muito por aqueles conteúdos que estavam lá na grade que os professores passavam, a forma como eles passavam, mas eu tinha vontade de aprender, não é? Então vamos agora ao que não foi útil. Vamos lá, o que não foi útil, além do que eu já mostrei, obviamente, algumas pequenas coisinhas que a gente acabou aprendendo, mas que hoje não geram muito valor. Então, qual a diferença do mas e do mais? Por quê? E esse porquê, ele está aplicado de forma correta? Vamos lá, então. É importante saber a diferença do mas e do mais? Obviamente que é, faz parte da língua portuguesa e muita gente sequer sabe usar isso hoje. É uma coisa muito básica e muito simples, não é? E por quê? Esse porquê ele está escrito, aplicado ali corretamente, já que existem vários tipos de porquê, um para cada situação, né? Um no meio da frase, um na pergunta, um no início da pergunta e assim por diante. Então, o que que eu quero dizer com isso? É que, de forma geral, a gente precisa saber a língua portuguesa. É óbvio, a gente precisa saber a diferença do mais e do mas. Porém, isso são coisas que nós absorvemos estudando todo dia, lendo todo dia, escrevendo todo dia, né? Todo dia que eu digo é, de forma rotineira, cotidiana, não é? E não, por exemplo, no caso do porquê, onde a gente tem uma aula de 30 minutos, onde a professora escreve os tipos de porquê no quadro e explica cada um e pronto. Nós vamos fazer o que com essa informação? Nós vamos sentar lá, escutar, anotar no caderno. No outro dia vai ter uma prova. Alguns vão estudar, decorar, gravar para a prova, acertar e tirar uma nota boa. Outros sequer vão decorar, sequer vão estudar ou sequer anotaram no caderno. Então, não vão saber responder. Porém, o destino desses dois tipos de pessoas é praticamente o mesmo. Uma semana, um ano depois, com certeza não vão lembrar de como aplicar isso, não é? Então, é com base nisso que eu coloquei esse item aí para discutir. Outro exemplo. Qual a capital do Macapá? Você ao menos se tocou que Macapá não é o estado, mas sim a capital do Amapá, não é? Então é importante termos conteúdos de geografia, óbvio que sim, mas qual a importância de nós
termos que decorar todos os estados, todas as suas capitais, para responder no outro dia na prova e no dia seguinte já não lembrar mais, sem ter aplicação para isso. Da mesma forma, afluentes de rios por aí. Qual o afluente do Rio Paraná? Eu não sei dizer, mas eu sei que eu aprendi. Eu lembro, eu até tinha um professor, isso inclusive na escola particular onde eu estudei, eu tinha um professor que ele nos dava uma lista com 100 conceitos para estudar, mas ninguém estudava, né? Todo mundo apenas decorava. E a prova dele era chamar um aluno, pedir uma palavra e o aluno tinha que saber um dos 100 conceitos, né? Obviamente o conceito específico que esse professor pediu para ele. Então, também todo mundo decorava, uns decoravam tudo, outros pouco, outros nada, e outros decoravam só uma, e era justamente essa uma que o professor pedia para eles, então também tinha toda essa questão de sorte, e aí que eu digo que temos que estar também preparados para a sorte. Só que é importante saber conceitos. Sim, é importante a definição das coisas. Só que não tem como saber o conceito de tudo. Eu, por exemplo, vou usar agora eu como era como aluno, hoje sou como profissional também. Eu sou um cara que eu não fico decorando conceitos. Lá no início eu falei que eu trabalho com gestão de empresas, gestão financeira, administrativa, gestão de pessoas, trabalho com marketing, trabalho também com engenharia, não é? Então, não tem como eu decorar todos esses conceitos, né? Se você pegar um segmento da parte de gestão financeira, que é 1% de tudo isso que eu trabalho e acabei de falar, já não tem como saber todos os conceitos. Então não tem como a gente ficar decorando conceitos. O que importa, tá? Vou falar aqui também, de forma destacada, não interessa se você sabe ou se você não sabe definir conceitos. O que importa é o entendimento que você tem sobre eles e também se você sabe aplicar esses conceitos, tá certo? Então é isso que interessa. Fórmula de Bhaskara, eu deveria ter tirado ela daqui para ver se você sabia de cor, mas eu acho que você não ia saber, hein? Talvez alguém que saiba um pouco mais de exatas aí. Até escrevi ela por extenso para não ficar dúvidas, mas a fórmula de Bhaskara, tá? Ela tem sim sua importância, não é mesmo? Ela tem suas aplicações. Porém, não é isso que nós aprendemos. Nós simplesmente aprendemos a fórmula de Bhaskara em si, aprendemos e sabemos que temos que decorar ela. E é isso aí. A gente não sabe aonde aplicar, como aplicar, em que caso utilizar ela, não é? Então, é esse tipo de conhecimento que faltou nos repassarem